Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando prosseguimento à nossa exposição, à minha exposição, da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 19 e vou ler versos 1 a 10. É o caso de Zaqueu. Lendo então a palavra de Deus, ele, no caso de Jesus, entrou em Jericó e começou a atravessá-la. Ora, havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu num sicômoro para vê-lo, porque ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje quero me hospedar em tua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao virem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele entrou para hospedar-se como um homem pecador. Então Zaqueu ficou em pé e disse ao Senhor: Pode saber, Senhor, que vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus disse acerca dele: Hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Já expliquei no último vídeo que havia duas Jericós, a velha e a nova. Então, ele está entrando na nova Jericó. E é na nova, perto dela, que o Zaqueu vivia, o que era natural. Ele tinha condições de viver onde era melhor. Ele era chefe dos cobradores. E, diz o texto, ele era rico. Muito curioso, ele era pequeno. Mas ele queria ver, mas ele queria ver, mas ele queria ver Jesus. Então, ele corre na frente e sobe num sicômoro. O sicômoro tem uma frutinha muito parecida com figo, um figuinho, mas, e, aliás, é comível se você um dia tiver a vez, mas quanto ao tipo de árvore, são muito diferentes. Um sicômoro tem galhos assim bonitos, apropriados para você subir na árvore. Agora, figueira doméstica não. Aí nela você não sobe. Só de passagem. Não tem nada a ver aqui com o nosso caso. Mas eu estou deixando que um sicômoro dá para você subir e tal. Tudo muito bem. Agora, Jesus não tinha como saber de antemão nada a respeito do homem. E não tinha também ele por que olhar para cima de repente, mas quando ele chega exatamente onde o Zaqueu, aí ele olha para cima. E naturalmente lá está o homem. E Jesus chama pelo nome, ele chama Zaqueu. Agora, como é que Jesus sabia o nome? Não, ele sabia porque sabia, mas eu imagino que o fato de Jesus ter chamado Zaqueu pelo nome teve um impacto, assim, algum impacto no homem. O fato é que ele se converte, como o próprio Jesus vai dizer. Agora, naturalmente, o povão estava nem gostando disso. Como nós sabemos, eles tinham uma opinião muito negativa a respeito dessa turma. Entrou, tá. Mas Jesus, como vai dizer no verso 10, ele veio salvar o perdido. Então, agora, quando no verso 8 diz que Zaqueu ficou em pé, está falando, aí naturalmente já está na casa dele, se dirigindo ao Senhor Jesus, diz: Pode saber, Senhor, que vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, restituirei 4 vezes mais.
Ou ele não tinha extorquido muita coisa, ou ele tinha bastante dinheiro, mas em todo caso ele iria ficar com muito menos do que ele tinha antes. Isso representava, obviamente, uma guinada de 180 graus. O homem mudou. E Jesus declara, hoje houve salvação nesta casa. E passagem, você pode ver em Êxodo capítulo 22 e verso 1, que o velho Zaqueu conhecia a sua Bíblia. Lá está 4 vezes mais. E até hoje, Jesus está à procura das pessoas perdidas e ele está aí para salvá-las. Prosseguindo então, nós chegamos ao verso 11, eu vou ter que ler até o verso 27, que é todo um assunto só. Então, vou ler versos 11 a 27. Parábola de um rei desprezado, mas eu entendo que Jesus está falando isso a seu próprio respeito. Se não, vejamos. Estando eles a ouvir essas coisas, ele, no caso Jesus, prosseguiu com uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e eles achavam que o reino de Deus estava prestes a manifestar-se. Então ele disse: um certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra distante, a fim de receber para si um reino e retornar. Ele tinha chamado 10 de seus escravos, dando-lhes 10 minas, e dito-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos o odiavam e enviaram uma delegação após ele, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que ele recebeu mesmo o reino, e ao retornar, ele mandou chamar aqueles escravos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganho, negociando. Então, o primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: ótimo, escravo bom, porque foste fiel no pouco, fica com autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este ele disse: tu também, fica sobre 5 cidades. Aí veio um tipo diferente, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, a qual guardei num pedaço de pano. Tive medo de ti, porque és um homem duro, tiras o que não colocaste e colhes o que não semeaste. Aí ele disse-lhe: por tua própria boca te julgarei, escravo mau. Tu sabias que sou homem duro, tirando o que não coloquei e colhendo o que não semeei. Pois então, por que não depositaste o meu dinheiro no banco, para que eu o recebesse com juros ao voltar? E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Abre parêntese. Eles até disseram a ele: mas Senhor, ele já tem 10 minas. Fecha parênteses. Pois eu vos digo que a todo aquele que tem, mais será dado. Mas daquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mas quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os e os fulminai na minha frente. Quando diz aqui que ele estava perto de Jerusalém e o pessoal, que seus próprios discípulos achavam que o reino de Deus estava prestes a manifestar-se, aquilo parece ter sido uma fixação na mente deles. Eles simplesmente não conseguiam tirar essa ideia. Então, parece que isso impedia que entendessem os avisos repetidos que Jesus mais de uma vez, 3, 4, 5 vezes, que ele já estava indo a ser maltratado e morto, para depois ressuscitar. Eles não conseguiram entender. Não foi por Jesus não ter avisado. Uma mina valia 100 denários.
Você se lembra que um denário era o salário por um dia de trabalho braçal. Então, 100 dias de trabalho, se o pessoal não trabalhava no sábado e coisa, então dava quase 4 meses de trabalho. Né? Então, uma mina era uma quantia respeitável. Agora, o primeiro multiplicou 10 vezes. Começou com 1, ficou com 10. Agora, quanto tempo levaria normalmente para você aumentar qualquer coisa 10 vezes? Quer dizer, parece que o chefão ficou ausente assim um bom tempo para permitir que o primeiro ganhasse tanto. Ou por outro, ele achou uma maneira muito incomum de multiplicar seu dinheiro. Em todo caso, o dono está muito satisfeito, ótimo tal. Você vai agora ter autoridade sobre 10 cidades. Aí vem o segundo com 5. E ele fica com autoridade sobre 5 cidades. Em outra parábola parecida, em outro evangelho, um tinha 5, o outro tinha 2, com 5 multiplicou, quer dizer, dobrou, e com 2 também dobrou, e o dono deu o mesmo elogio aos 2, porque dentro de, quer dizer, cada um dobrou o que tinha. Aqui é um pouco diferente. Agora vamos ao sujeito diferente. Aqui o mesmo texto diz, ele era um tipo diferente. Obviamente ele não gostava muito do Senhor. Ele parece que também está meio, não está muito preocupado com as consequências. Que, olha, você desandar a boca dessa forma como ele falou, não seria muito assim, aconselhável. Mas ele, olha, eu tive medo de ti, tu és um homem duro, tira do que não colocaste, colhe do que não semeaste. Curiosamente, o dono, que a esta altura já é rei, ele aceita a descrição. Ele, pois bem, tu sabes que eu sou assim mesmo. Quer dizer, o dono, ele aceita a descrição e diz, por isso mesmo. Mesmo por medo, se não por outro motivo, você deveria ter se esforçado. E ele perdeu até isso. O verso 25, me parece, obviamente, tem que entrar entre parênteses, uma parte, de certa forma. O pessoal, outro, diz, não, mas você já entendeu. Porque o próprio dono, o próprio rei, a essa altura, verso 26, que dá prosseguimento a seu dizer, eu vos digo que a todo aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ainda é o rei que está falando. Porque o verso 27 é fatal. Quanto àqueles meus inimigos, manda fulminar aqui não é, quer dizer, o homem era duro mesmo. Ele disse que era duro e era. Mas vamos voltar um pouquinho ao verso 26. O rei diz, tudo aquele que tem, mais será dado. Eu digo que existe um sentido em que nós aqui podemos ganhar bênção. Como assim? Quanto mais você fizer, tanto mais vai receber. Em João 12, verso 26, o soberano Jesus disse, se alguém me servir, meu Pai o honrará. E não esquecer também, segundo Crônicas 16, verso 9. Esse texto é tão bom, quer dizer, eu gosto tanto dele que eu vou me deter aqui para ler. Segundo Crônicas, se eu conseguir achar, 16 e verso 9. Vai assim a palavra de Deus, porque quanto ao Senhor, no caso Jeová, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Não é lindo aquilo? Deus está aí, seus olhos percorrendo a terra toda, gente, a bola toda, percorrendo a terra
Diz aqui toda a terra, aliás, diz aqui toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Quer dizer, Deus está... É aquilo que o Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana. O Pai está à procura de adoração verdadeira. Quem o procura, quem o adora em espírito e em verdade. Deus está à procura, Ele quer isso. E aqui ele diz que ele galardoa, ele trata bem tais pessoas. Amém. Eu digo que sim mesmo, por própria experiência. Aí, quem não tem, como já temos observado em outro momento, o crescimento espiritual é tipo, entendo dessa forma, é tipo você subir uma ladeira numa bicicleta sem freio. Para você se mantiver andando, você tem que pedalar. Você parou de pedalar, você vai voltar para trás, porque freio não tem. Eu entendo que é assim, ou a gente está crescendo, subindo, ou a gente está voltando para trás, que ficar parado no lugar parece que não funciona bem, não. O verso 27 realmente pede um comentário à parte. Aqui você pode entender, creio que é uma parábola que o Senhor Jesus está proferindo a seu próprio respeito. Ele é o que foi lá longe para receber o reino e voltar, quer dizer, de fato já faz 2000 anos que ele está longe. Mas voltará a esta terra para reinar realmente. E cá embaixo tem muita gente que não quer saber dele, não. Nós muitas vezes temos uma ideia de que do próprio Deus, uns acham que é o tipo assim, Papai Noel, cósmico tal, um velhinho, nem tanto assim. E Jesus também, que ele é cheio de graça e misericórdia, não tenha dúvida, mas quem desprezar o sacrifício que ele fez vai ter um Criador irado pela frente. Vejamos o que está em Apocalipse 19 e verso 15. É melhor não esquecer disso daqui. Que o preço, nós aqui não temos como realmente entender como foi terrível o preço que o soberano Criador Jeová Filho pagou para o nosso resgate, para o nosso salvamento. Nós não temos como entender. Foi além de terrível. Quem desprezar esse sacrifício, fala aqui do Senhor Jesus assim glorificado, uma espada saindo da boca, que é a palavra. Ele vai reger com vara de ferro durante o milênio. Agora atenção, na segunda metade, verso 15, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sozinho. Quem vai pisar aquele lagar da ira do furor é Jesus. Ele vai pisar. Então, o Jesus aqui na terra diz que ele era manso, tal, aprender com ele, mas quem rejeitar o sacrifício que ele pagou, você vai ver um Criador irado pela frente, se for o seu caso. Não recomendo, viu? Eu não recomendo. Que ele aceita, quer dizer, o rei aceita, eu sou duro mesmo, e uns e outros vão aprender que é pura verdade. Ele é duro, ou ele pode ser, dependendo do caso. Agora, chegamos à última semana do ministério terreno do Senhor Jesus. Estamos aqui agora no verso 28 do capítulo 19. Tendo dito essas coisas, ele foi na frente subindo para Jerusalém. Você se lembra que de Jericó a Jerusalém, ou ao Monte das Oliveiras, é uma diferença de 1 quilômetro, mil metros. Quer dizer, para você subir, então, era uma subida respeitável. Subindo para Jerusalém. Quando ele chegou perto de Betfagé e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras,
aconteceu o seguinte: ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado que está defronte, adentrando o qual encontrareis um jumentinho amarrado, no qual nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, o Senhor precisa dele. Aí os enviados foram e o encontraram assim como ele lhes tinha dito. Quando estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que estão soltando o jumentinho? Então eles disseram: O Senhor precisa dele. E o levaram até Jesus. E lançando as próprias vestes sobre o jumentinho, colocaram Jesus nele. E ao passo que ele prosseguia, pessoas estendiam suas vestes no caminho, por enquanto. Obviamente, isso aqui havia sido combinado. Uma vez que os donos sabiam quem era, quer dizer, deixaram levar, sem problemas. Agora, um jumentinho que ninguém tinha montado ainda, para que esse jumentinho estava fora na rua, fora do quintal, amarrado lá fora na rua? Para que isso? E em Mateus diz que até a jumenta mãe estava com ele. Obviamente a coisa havia sido combinada. Aliás, como o cenáculo e como o túmulo, enfim. Muitas coisas foram combinadas de antemão. Então, era só dizer que era para o Senhor e o pessoal deixaram levar o jumentinho, colocaram vestes e ele, agora, sinceramente, Jesus provavelmente era maior do que o jumentinho. Então, talvez tivesse que levantar realmente os pés para não ficar arrastando no chão. Foi uma cena curiosa, com certeza. A gente fala, né, a entrada triunfal. Mas se Jesus era um rei, então cadê o corcel para ele montar um jumentinho? Não, foi engraçado demais. Agora, o verso 36, de certa forma, vai com o que segue, versos 37 a 40. Aliás, eu vou ler o verso 36 outra vez, junto com o resto. Ao passo que ele prosseguia, em cima do jumentinho, você se lembra, pessoas estendiam suas vestes no caminho. Então, chegando ele ao início da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a regozijar-se e louvar a Deus em alta voz por todos os prodígios que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram a ele: Mestre, repreende os teus discípulos. Em resposta, ele disse-lhes: Eu vos digo que, se estes se calassem, as próprias pedras clamariam. Em outros textos, outros evangelhos, o pessoal colocando suas roupas até cortando galhos de árvores, até de palmeiras, por isso que é domingo de ramo, que chama, né? Colocando no caminho. Agora, quando fala aqui da multidão dos discípulos, é preciso entender que Jesus não andava sozinho com os 12, não. Tinha um bom número de outras pessoas que estavam acompanhando. E essas pessoas outras não eram moradores em Jerusalém, não. Eram pessoas que vinham também da Galileia. Então foram essas pessoas que realmente começaram a louvar a Deus nos termos aqui. Bendito o Rei que vem, isso você vai achar no Salmo 118, verso 26. Quando no verso 39 diz que alguns dos fariseus, você tem que lembrar, já temos dito isso, que já fazia muito tempo. Desde bem no começo do ministério de Jesus, sempre tinha espiões dos fariseus acompanhando cada passo dele, à procura de qualquer coisa que pudessem depois utilizar contra ele. Então tem esse pessoal entre a multidão. Então são eles, os fariseus, dentro da multidão,
que reclamam. Não, por que isso? Não pode deixar eles falar isso, não. Manda parar. Porque eles estão chamando Jesus de rei. Em outras palavras, o Messias, quer dizer, o rei que vem. Isso aí é uma citação bíblica do Messias. E, naturalmente, os fariseus não estavam gostando disso. E Jesus, olha, não adiantaria, até as próprias pedras iriam clamar.